Saudações, nobres amigos socioeducadores. Aqui quem fala é Luiz Paulo. Para quem não me conhece, eu sou advogado, atuação em Sobral, região norte, Fortaleza, e estou fazendo parte do jurídico do Sindicato dos Socioeducadores, certo? O motivo da gravação desse vídeo é para repassar para vocês alguns pontos que foram discutidos na reunião que nós tivemos ontem na SEAS. Nós havíamos feito esse pedido, esse protocolo, requisitando essa reunião junto à SEAS com o Ramon. Fizemos em dezembro do ano passado, esse pedido foi atendido e ontem nós discutimos algumas pautas. Então estiveram presentes na reunião eu, o presidente em exercício, Eliano, vice-presidente também, César, certo? Além disso, o deputado Acrísio Sena, que foi fazer a parte política, né, juntamente com o corpo sindical, e fomos recebidos pelo Ramon e o Bassan, certo? Nós levamos algumas pautas. Quais as pautas trabalhadas lá? A questão da escala de trabalho, certo? Sobretudo pela manutenção da escala de trabalho, a nomenclatura do sindicato, certo? Visto que existe uma ideia de mudança na nomenclatura, pelo menos por parte aí de alguns socioeducadores. Além disso, o futuro dos socioeducadores, né? Como é que vai ficar a situação dos contratos, se vai haver concurso público, se é uma seleção simplificada, se é uma seleção pública, enfim, o que é que vai acontecer de fato. E por fim, nós solicitamos a criação de uma mesa permanente de negociação. Só para explicar para vocês que trata essa mesa permanente. A mesa permanente é como se fosse ali um encontro mensal, ou então até com um período bem menor, onde o sindicato representativo da categoria vai poder conversar diretamente com a SES sobre alguns pontos de alinhamento, né? Claro, buscando melhorias para a categoria dos socioeducadores. Então, pessoal, de forma bem resumida, né, mas sem deixar de pontuar alguns aspectos mais importantes, ficou estabelecido que para a criação dessa mesa de negociação vai ser necessária a regularização do sindicato, certo? Regularização jurídica. Então, assim, nós assumimos o jurídico do sindicato em uma transição, certo? A questão da carta sindical estava com outro corpo de advogados, corpo jurídico anterior da gestão, e a partir de ontem dessa reunião, nós assumimos o compromisso de requisitar essa documentação e dar sequência ao pedido da carta sindical e regularização do sindicato, né? Tanto para que a gente possa ter uma força jurídica maior perante a SES, quanto judicialmente em qualquer âmbito administrativo, certo? Então, assim, apesar de não ser possível a criação da mesa de negociação, ficou lá uma conversa formal e estabelecido que sempre que for necessário, enquanto ainda não há a regularização total, plena do sindicato, regularização jurídica, né? Porque politicamente nós já somos reconhecidos. Enquanto não houver essa regularização, a SES vai receber nós, né, os representantes do sindicato, toda a classe, normalmente, à medida que for solicitado através de ofício. Tá bom? Com relação à nomenclatura, ficou estabelecido que a nomenclatura agente socioeducativo vai de acordo com o que está previsto no SINASE, certo? Contudo, o Ramon, também o Bassan, não descartaram a hipótese de verificar alguma possibilidade de nomenclatura, da mudança, certo? Através da análise de outros estados, como é que os outros estados estão se comportando, bem como com relação à legislação, certo? Vamos para dois pontos que eu acho que talvez sejam de maior importância desse encontro, né? O futuro dos socioeducadores e a questão da escala. Pessoal, com relação ao futuro dos socioeducadores, o que ficou disciplinado lá entre nós nessa conversa foi que haverá de fato uma seleção simplificada, só que essa seleção simplificada, com análise de currículo, né, e provável entrevista, ela vai ser aplicada apenas para preenchimento de vagas remanescentes, certo? Então tiveram várias pessoas que fizeram a seleção pública, que saíram, que foram desligados, enfim. Para o preenchimento dessas vagas vai ocorrer essa seleção simplificada. Salvo engano, aproximadamente 143 vagas, certo? Ou seja, essa seleção simplificada não vai impactar as pessoas que já estão trabalhando. Ah, vou precisar passar por essa seleção? Não, essa seleção simplificada não. Esse foi o entendimento levado pela SEA, certo? Contudo, eles não descartaram a possibilidade de uma nova seleção pública, que nem a que vocês fizeram para ingressar nas funções, certo? Talvez a ocorrer ainda esse ano ou no próximo ano. Mas principalmente por conta do estado pandêmico,
qual é a estratégia adotada pela SES que nos foi repassada até então? Manutenção dos contratos, certo? Com prorrogação desses contratos, sendo necessário, tá bom? Nós discutimos também se houver uma nova seleção pública ou ocorrendo um concurso público, de que forma os socioeducadores poderiam ser beneficiados, certo? Então, assim, através do contato de algumas ideias passadas pelo Eliano, César, nós do sindicato, bem como pelo deputado Acrísio, se viu a possibilidade de se inserir no provável edital, seja de seleção pública ou seja de concurso público, alguma pontuação que venha a beneficiar o socioeducador que está na ativa, né, que já tem aquela experiência profissional. Bem como ficou assim analisado a hipótese de se fornecer cursos para os socioeducadores. E aí, como nós estamos no momento de pandemia, esses cursos poderiam ser oferecidos na plataforma EAD, certo? Então, o socioeducador passaria por algumas capacitações, pegaria certificado, e quando fosse na realização de uma possível seleção pública ou de um provável concurso público, se verificaria a possibilidade de inserir, né, de certa forma, alguma pontuação para quem já tem experiência ou cursos na área, certo? Desde já, falo para vocês que isso aí é uma hipótese que vai ser analisada pela SES, bem como pelo corpo jurídico de lá, e é uma proposta que vai ser ainda amadurecida, certo? Então, não estou dizendo para vocês que quem está trabalhando já vai ter essa experiência profissional pontuada no concurso. Não, é uma conquista que nós estamos tentando fazer perante a SES, tá bom? Além disso, pessoal, o último ponto é a questão da escala, certo? Então, existem vários socioeducadores que simpatizam essa escala, que preferem que essa escala seja, de fato, aplicada, certo? E, assim, no âmbito administrativo da SES, pelo que a gente percebeu, o Ramon e o Bassan, a gente não vê nenhuma contraposição por parte deles, certo? Por parte da SES, eu acredito que a escala possa ser, de fato, mantida. Só que eles fizeram algumas ponderações. Primeiro, ponderação jurídica, certo? Eles precisam analisar, né, perante a legislação, bem como no Ministério do Trabalho, né, acordar a manutenção dessa escala, certo? Visto que ela fere ali aquela escala de 12 por 36. E eles estão até, de certa forma, com disposição de fazer isso, desde que exista uma vontade de toda a categoria, certo? Eles nos relataram que, apesar de ser preferência da maioria, né, nós acreditamos a manutenção da escala atual, ela foi adotada por conta da pandemia, né, para evitar a quantidade maior de aglomeração dentro dos centros socioeducativos. Contudo, alguns socioeducadores têm encontrado resistência com relação a essa escala, inclusive fazendo alguns contatos com a SES, denúncias, sobretudo com relação a alojamento, local para descanso. E pelo menos o que nos foi repassado é que, por hora, não tem como fazer uma adaptação de todos os centros socioeducativos para que essa escala seja cumprida, né, integralmente. Então, o que é que o Ramon nos passou? Existe uma boa vontade de ser mantida essa escala, mas vai depender de alguns pontos. Primeiro, vontade dos socioeducadores, né? Se convencionar com todo mundo, com cada centro socioeducativo. Sobretudo, isso aí poderia ser feito pela direção do centro, né? Verificar quem prefere que essa escala seja mantida ou volte à escala anterior. E uma vez sendo algo da maioria, ou então algo ali uníssono, né? Eles fariam, de certa forma, algum esforço administrativo, consultando o jurídico da SES, né, para verificar perante o Ministério do Trabalho se essa escala seria mantida. Mas, pelo menos por hora, a escala vai permanecer assim até que seja, de fato, resolvida a situação desse estado pandêmico, tá bom? Pessoal, esses foram os principais pontos. O vídeo ficou um pouco extenso, eu peço desculpas, mas o que nós precisamos, de fato, fazer? O principal ponto, regularizar a situação do sindicato, que é, acredito, a nossa prioridade agora, até para que a gente possa buscar outros direitos, conquistar outros direitos, né? Nós fizemos isso, esse encontro é um chamado encontro administrativo, mas nada impede que nós representemos judicialmente alguma demanda, certo? Buscando a periculosidade, buscando a permanência de vocês, enfim. Mas para isso a gente precisa, primeiro, encontrar a regularização do sindicato, que vai ser o nosso foco, tá bom? Presidente Eliano, vice-presidente César e os demais colegas da categoria podem pegar o meu contato, pode contar com a gente, certo? Nos atendimentos de Sobral, Fortaleza, via WhatsApp, via ligação. Nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.
caros socioeducadores, complementando o vídeo anterior, teve um ponto também muito importante que eu esqueci de abordar, certo? A questão dos EPIs. Segundo o nosso contato lá com a SES, foi informado que vai ter o fornecimento de alguns equipamentos de proteção individual, certo? A exemplo de capacetes, óculos escuros. Inclusive, parte desse material já chegou. Salvo engano, foram os capacetes que chegaram e vão ter mais 2 lotes aí de equipamentos de proteção, certo? Todos os socioeducadores vão passar por um treinamento para a utilização desses equipamentos que serão disponibilizados, tá bom? Grande abraço para vocês, tudo de bom.